Olá, meus caros, Relatos de Fé no Ar. Nessa oportunidade eu vou falar sobre quando, como e dar detalhes eu acabei fazendo hinos e tendo interesse por música e tal. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, como já é disso conhecido, pelo menos para aqueles que acompanham esse quadro, aqui no canal Pregador Bruno G, eu me converti no ano de 2005, precisamente na virada do dia 29 ao dia 30 de janeiro. E aceitei o Senhor Jesus na rua, e não foi em nenhum ministério. Depois de um tempo, 2, 3 meses, eu fui congregar na IPDA. Eu acabei, claro, visitando antes, e estava em consagração e oração. Fui para a IPDA pelo fato de eu ter já parentes ali, e quando eu era criança, adolescente, também visitava. Então eu orava muito, buscava o Senhor, até que eu recebi inclusive o dom de línguas. E nesse meio tempo começou a vir aquele desejo para fazer música, hinos para o Senhor. Haja vista que antes de me converter eu gostava muito de música, pois eu me converto nos 16 para 17 anos e antes. Então eu escutava muita música, principalmente ao gênero rock and roll, no qual eu fazia até algumas músicas, mesmo sem ter violão, porque eu não tinha na época. Então eu, até um fato cômico, eu pegava uma raquete de peteca, fingia que era minha guitarra, meu violão, e ficava escutando, por exemplo, The Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, e aquela raquete. Alguns primos que viu diziam, o Bruno tá pirata, tá maluco. Nessa época eu já fazia, como já disse, algumas músicas, claro, ligadas ao rock and roll. Recordo precisamente a primeira manifestação deu ao público com música foi no ano de 2004, no qual eu fui obrigado, porque participava de uma gincana filosófica, de um grupo especificamente, a fazer uma paródia de uma música reflexiva, filosófica, e eu peguei a música Que País é Esse? Da Legião Urbana, que não precisava modificar ela, porque ela é entoada, cantada, a letra dela já é uma grande reflexão, já é uma grande crítica, né? Eu fiz uma paródia, né? Mudei outras coisas, não precisou mudar muito, e fui cantar essa paródia num local, num ambiente que eu, até no outro canal já coloquei, que era numa comunidade católica chamada Betânia, até muito conhecida, do Padre Léo. E lá foi a primeira vez que eu me manifestei publicamente com música, mesmo não sendo autoral, mas era uma paródia. E desde então eu comecei a fazer músicas ligadas ao rock and roll, letras, né, principalmente letras, já com uma certa frequência. E quando eu me converto, então, eu tenho aquele desejo, só que aí falta o violão, como é que eu vou compor? Eu quero compor agora, eu não quero só fazer letras, porque letras eu já fazia há muito tempo. Então eu pego alguns CDs que eu tinha de rock, originais, e troco por um violão. O valor do violão era R$200, eu dou quase 10 CDs, aliás, acho que menos de 10 CDs, e que dão esse valor, né? E desde então eu começo a aprender de modo autodidata a tocar violão. Não fui para escola, mais tarde, que eu já sabia bastante coisa, acabei indo. Comecei a pegar cifras no computador e treinar em casa, Tanto é que eu levei quase um ano para fazer a pestana, né? Que é isso aqui. Ou fazer o Fá, eu só fazia aqui e não conseguia fazer isso aqui. E fui pegando os hinos espirituais, claro, da igreja, os hinos congregacionais. E nesse meio tempo eu já estava fazendo letras, mesmo não sabendo, fazendo as letras musicais, mesmo não sabendo tocar muito bem o violão. Inclusive, eu, já que eu estava frequentando uma certa regularidade a IPDA, quando eu tinha oportunidade, na primeira parte, ia lá e cantava os hinos que eu fazia, ou hinos da própria IPDA, enfim, comecei então a se manifestar também lá cantando música. Me recordo que o primeiro hino, claro que depois foi remodelado, eu mudei um pouco a letra, até também coloquei a cifra, ou o instrumento, vamos dizer assim, né,
som pouco tempo depois, mas era esse aqui. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. E vai, né? Eu cantava muito, era o refrão, porque essa primeira parte não era bem assim. Aí o refrão permaneceu o mesmo que eu tocava lá, que eu cantava lá em 2005, que era: Ele me livra dos laços do maligno, está todos os dias comigo, nos seus braços fortes para sempre estarei, por nada mais temerei. Ele me livra dos laços do maligno, está todos os dias comigo. O violão não está muito bem afinado, mas era mais ou menos assim que eu cantava. E depois foi vindo outros hinos, foi vindo, eu só sei que já em 2006 eu já tinha mais de 20 hinos, com letras, nem todos com cifras ou com música, porque eu ainda estava aprendendo violão. E quando eu começo a aprender o violão com mais força, e depois inclusive eu vou para uma escola de música municipal, e lá frequento 2 dias e o professor diz: mas você já sabe praticamente o básico aqui, não tem o que fazer ficar aqui, porque aqui é para ensinar o básico, você já sabe o básico, não teria que ir para uma outra escola, talvez paga, para ir para o avançado, que seria fazer os riffs, né, os solos, até as notas mais difíceis naquela época eu já tinha pegado, né, já fazia. Então, com certa frequência, já no ano de 2006, eu vou fazendo músicas e com o sonido, com a cifra, enfim, não só letra como eu fazia outrora. Até que eles começam a me convidar para tocar na igreja. Queriam fazer um grupo de jovens onde eu estava para tocar violão. Eu disse: olha, ainda não sei muito bem tocar violão, falta muita coisa. E até eu relutei nesse sentido. A partir do ano de 2007, começa a amadurecer essa ideia, não de eu tocar, né, lá, mas sim de eu ir com violão e tocar as minhas próprias músicas. E em 2008, aí sim eu com mais frequência já pregando, então começo a cantar meus hinos, cantar hinos de outras pessoas, tentar acompanhar também quando os irmãos estavam cantando os hinos. Me faltava, claro, muito conhecimento técnico para estar pegando os hinos, às vezes a cifra, treino também, né, ensaio e tal. Então, a partir daí, esses 4 anos que eu fico no EPDA, compus muitos hinos. Devo ter produzido quase 100 hinos, ou pouco mais de 50 hinos inspirados, às vezes até depois de uma oração, depois de uma consagração. Inclusive eu tive um sonho, né, para me gabar, mas eu tive um sonho no qual eu recebi uma caneta de ouro e eu escrevi num papel e tinha um ser branco iluminado próximo de mim e me dizia algumas coisas e tal, e eu estava escrevendo. Eu entendi que aquilo talvez seria o dom de compor, de fazer as letras dos hinos. Eu não sou um exímio tocador de violão ou guitarra, até sei tocar um pouco de guitarra, mas só a base. Talvez nas letras aí eu chego na igreja e alguém me dá uma revelação lá que eu teria um sonho, aquele sonho Deus estava falando comigo e me entregando um dom. Bom, em suma é isto. E quando eu saí da EPDA em 2009, em janeiro de 2009 ou fevereiro, eu deixo isso de lado, não quero mais saber de hino, de nada, até porque eu tinha grande interesse em gravar. Inclusive eu mandei alguns hinos meus para o e-mail da EPDA, para o missionário, para ver se não pudesse gravar o CD, porque eu também não sou o cantor como eles querem que a gente seja, né? Como a EPDA queria que a gente fosse. Sou um exímio cantor também, não sou um exímio cantor, tocador, talvez um letrista, olha lá. E eles não me deram a mínima, né? E eu fiquei um pouco assim abatido. Inclusive,
eu tinha dito o seguinte: olha, pode pegar os meus hinos, eu cedo para IPDA, para algum cantor cristão, algum cantor da Voz da Libertação cantar. Inclusive, quando a igreja, eu já estava de fora, obviamente, mas quando a igreja fez 50 anos, eu fiz um hino em homenagem à igreja, a letra, o hino assim, no violão estava ensaiando, né? Não tinha feito, mas eu fiz a letra, só você pode pegar essa letra e fazer. Claro que foi aí, o hino já tinha sido o hino da Araci Miranda, que era fundadora da IPDA, e saiu ali o Jubileu de Ouro, né? Mas eu tinha mandado antes hinos. Aí eu ficava pensando, ou seja, para mandar e-mail para críticas que tinha coisas erradas na IPDA, eles aceitavam. O missionário até um dia chegou a falar meu nome lá, não meu nome não, mas do assunto que eu abordei num culto na própria sede mundial pela rádio, e falando da referida à congregação qual eu citei, que estava equivocado, mas tipo, para gravar um CD ou para pegar minha letra, meus hinos, avaliar, eu não tinha chance. Depois o Lorival criou lá um sistema para fazer uma peneira, um filtro para esses cantores, seria a garagem cristã. Só que eu não tinha como me deslocar a São Paulo, as minhas condições eram bem paupérrimas, eu vivia assim como vivo até hoje, praticamente de bico, e trabalhava com o meu próprio sustento para pagar as coisas básicas e tal, não tinha como ir para lá. Inclusive, a primeira vez que eu fui para São Paulo, até teve uma vez que eu paguei com meu dinheiro, mas a primeira vez, se eu não me equivoco, os irmãos me deram. E era a norma da própria IPDA, quem era membro obreiro poderia assim ir. Uma bagatela de R$100 também na minha cidade até lá, não era muita coisa. Então, eles não me deram bola. Eu fiquei um pouco chateado, eu comecei a deixar de lado. Eu também vi nesse meio tempo o custo para gravar um CD, era caro, não tinha condições. Eu disse, deixa esse sonho para lá. E até hoje ainda tenho esse sonho de gravar, mas no momento nada, é complicado. Já vi que é uma grana muito grande. Eu não tenho entre escolher essa grana, que para mim é grande, né? Para determinadas pessoas não é. R$10.000 para gravar 10 músicas, porque a última vez que eu vi era isso, era R$1.000 cada música ou cada hino. Pode ser que seja menos, mas a qualidade também não fica boa, talvez seja 5.000. Aí de 5 a 10 mil, se é para gravar o CD e para melhorar a minha vida, eu injeto melhor na minha vida, né? É melhor injetar na minha vida, se estivesse sobrando. Então eu deixei de lado esses hinos. Aí eu não queria mais saber de igreja também, fiquei revoltado um pouco com Deus quando eu saio, comecei a confundir religião com Deus. Eu já contei toda essa história. Até que em 2011 ou 2012, não sei se precisar, foi em 2011 ou 2012, eu creio que foi nesse tempo aí, eu comecei a ser impulsionado pelo Espírito Santo e pegar aqueles hinos que eu anotava, os hinos, né? Os hinos meus eram todos anotados em... Até vou mostrar para vocês. Eu tinha deixado meus hinos dentro dessa pasta, mas eles estavam escritos em papel comum e eu colocava cifra, tipo que nem esse aqui, ó. E claro, outros estavam num caderno escrito, estavam em rabisco. Eu deixei guardado num lugar, mas eu não queria mais saber de hino, né? Eu fazia assim, ó, uns hinos aqui, você pode ver com a minha caligrafia, esse aqui, ó. Eu colocava a cifra ali, escrevia em azul, e em vermelho colocava a cifra. Esse é um hino titulado Endireitai Suas Veredas, que eu fiz baseado no Salmos 37. Indignai-se pelos malfeitores, porque cedo serão ceifados, e por aí vai. E a partir desse tempo, eu comecei, claro que já na época, quando eu estava congregando, eu fazia um ou outro hino passando para o computador. Eu passava um ou outro hino para o computador, né? Eu ficava assim, digitalizado. E então 2011, 2012 que eu já estou fora e tal, eu começo a ter aquela vontade de passar todos os hinos. Porque aqui eram 1, 2 ou 3 hinos, bem poucos, né? E principalmente com cifras. Até tinha mais, só que sem cifras, como eram esses aqui, só a letra. E nesse meio tempo é que o Senhor começa a falar comigo para me voltar para Ele, né? Não para a igreja, mas para Ele, e buscar a Ele e tal, mesmo sendo falho, meio debilidade.
fui chegando aos poucos e compondo muito mais, ao ponto de hoje exatamente eu ter quase, ou se não até mais de 500 hinos. Aí foi uma composição uma atrás da outra, já com cifras, certinho. Aliás, sendo honesto, eu devo ter 120 e poucos hinos com cifras, né? E os demais com letras, ainda precisa de algumas cifras. Então, em síntese, foi assim que surgiu o Bruno compositor, né? A vontade lá de fazer o rock, comecei a fazer hinos, e não tive oportunidade para gravar, ninguém, claro, apostou na minha congregação, tudo era pobre também, quem poderia ajudar a própria igreja lá de São Paulo, a gravadora Voz da Libertação, mas não deram a mínima. Como eu disse, para críticas eles davam, mas para coisa boa talvez não davam, né? Tudo ficou muito dificultoso para mim, ainda faço alguns hinos quando vem a inspiração. Aguardo, se for da vontade de Deus, um dia eu gravar um CD, tiver condições, Deus me conceder essa data, vou gravar um CD. Aliás, eu posso gravar mais de 10 CDs, porque até eu estruturei, eu tenho uma outra pasta, 10 CDs com 10 hinos, né? Quer dizer assim, 10 álbuns com 10 hinos. Então, dá para gravar tranquilo. Eu tive conversas com algumas pessoas ligadas recentemente à música, até um irmão aí de um canal muito bom, eu até vou adiantar, o pastor Moabel, que pudesse ver alguma coisa nesse sentido. Ele ficou até admirado de eu ter tantos hinos, e hinos até inspirados por Deus. Eu não sei cantar, né? Como eu disse para ele, eu não sei cantar, eu não sei compor direito, componho nas notas mais simples, eu talvez seja um bom letrista, olha lá, que eu me considero, né? Então, ficou de ver alguma coisa, eu já tinha falado com outra pessoa também, mas enfim, se é do Senhor vai dar, eu vou ter as condições para me fazer de modo autodidata e gravar os hinos. E esses hinos que estão tanto nesse canal que eu cantava na IPDA, ainda tem, né? Aqueles hinos que eu cantava na IPDA são hinos autorais que eu já fazia nessa época, e os hinos que estão lá no outro canal já são hinos que eu já fiz depois, né? Ou remodelei aqueles mais antigos, depois da minha saída da IPDA, e o outro eu remodelei que já tinha feito. Então, em suma, é isso. A minha história e meu conto verdadeiro, verídico, de como surgiu o Bruno compositor, o Bruno que canta e que faz hinos, que espera em Deus, né, até conseguir uma dádiva aí para gravar. Agora não é mais CD, né, plataforma digital, né, para vender inclusive mídias digitais, mas gravar um álbum então de hinos para o Senhor. Levo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que o céu e a terra criou. Ele me livra dos laços do maligno, está todos os dias comigo. Nos seus braços fortes pra sempre estarei, seguro e nada mais temerei. Quando você em Deus deposita sua fé,